E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Coronado. Meu nome é Tadeu. Eu sou o Everton. E nós somos a Ocupação Nerd. E hoje nós estaremos ocupando o tema RPG de mesa. O que é RPG? RPG significa Role Playing Game. Que em uma tradução mais literal, algo não específico, se você jogar num tradutor, vai ser um jogo de interpretação de papéis, onde você vai ter o seu personagem e em uma mesa você vai estar interpretando ele de uma forma bem mais lúdica. Se você for procurar isso no Google, provavelmente você vai ter um pouquinho de trabalho para encontrar, justamente porque RPG, a sigla RPG, tem algumas definições, como reeducação postural global, ou o nome de uma bazuca, né? Então provavelmente você vai ter aí que escavar um pouquinho para identificar o que é o RPG de fato. Sim. E o RPG, como ele trata de você jogar interpretando personagens, como você é o jogador, tem o narrador. O narrador é aquele que narra o mundo, as condições, o cenário, tudo no jogo. Ambiente, ele vai estar ambientando as pessoas. Ele é também, em algumas outras palavras, ele é o mestre ou aquele cara que vai estar dando direção para os jogadores ali. Ele vai estar descrevendo tudo para você que está jogando. Como ele é o RPG, ele é um jogo bem da sua imaginação. Então o mestre ele tem aquela função de estar te ambientando para você saber mesmo onde você está, o que você está olhando. No caso, o seu personagem, né? Porque ali ele vai ter esse papel mesmo de te mostrar tudo aquilo que o seu personagem está vendo para você estar imaginando tudo aquilo na sua cabeça. Imagina que no RPG você é um personagem de um filme, por exemplo, e dentro desse filme você pode fazer o que você quiser. Então você pode mudar o rumo da história de alguma com as suas próprias vontades. Você molda todo o trajeto da história montada pelo mestre de acordo com as suas próprias vontades. Então o mestre ele vai descrever uma cena e dentro dessa cena você vai decidir o que você vai fazer, como você vai agir e assim por diante. É como se fosse basicamente um filme sem um roteiro específico, onde você vai estar desenrolando aquela história totalmente aleatoriamente. Você vai estar lá trabalhando naquela história naquele momento. Então o mestre ele pode chegar lá na casa dele, preparar tudo, dizer, não, eles vão andar nesse aqui, passar ali, mas na hora que os jogadores vão estar lá jogando, pode acontecer totalmente diferente daquilo que o mestre planejou. Então por isso que aquela pessoa que mestra, aquele cara que vai estar narrando, ele tem que ter um feeling muito aprimorado, porque ele vai ter que criar muitas coisas ali na hora. Então os jogadores que vão estar decidindo mesmo onde que eles vão estar indo, o que eles vão estar fazendo. Então é um filme totalmente sem um roteiro específico. Isso. E nisso tudo tem o sistema. E nesse sistema tem regras a serem seguidas. Mas geralmente o mestre no RPG tem uma coisa chamada regra de ouro, que nem sempre o mestre vai ou pode utilizar as regras descritas no livro. Ele pode mudar totalmente ao querer dele. O que ele quiser. Imagina que o sistema ele vai te dar os limites e as suas possibilidades. Você tem o seu personagem, você pode fazer o que você quiser dentro da cena. Mas, por exemplo, o seu personagem não é um esportista. Se ele não for esportista, ele pode não conseguir pular o abismo, por exemplo. Tem menos chances de conseguir fazer essa manobra. Então o sistema ele vai te dar os limites do que você pode ou não pode fazer dentro daquele mundo específico. Mesmo que seja tudo fantasioso, tudo acontece na imaginação dos jogadores, tudo tem seu limite para que o jogo seja constante dentro dos limites do seu personagem. Então, e como que vai definir se aquele personagem vai conseguir ou não estar fazendo aquela proeza que ele quer? Todo sistema de RPG vai ter uma ficha, e nessa ficha vai conter todas as habilidades que ele tem, tudo, a força, os atributos do personagem de uma forma geral, e ele vai estar juntamente com os dados, que todo mundo já deve ter visto falar, que são os dados de 6, de 4, 8, 10, 12 faces, 20 faces, que é tradicional do RPG, juntamente com aqueles atributos dele, com os dados, ele vai estar podendo descrever se ele vai conseguir ou não aquela proeza. Por exemplo, se um personagem tem força 1, ele vai estar querendo levantar um carro, ele vai juntar os dados que ele vai rolar com aquela força dele, ele vai saber se ele vai conseguir ou não. Se ele tem força 1,
pouco provavelmente ele vai conseguir levantar aquele carro. Já, por exemplo, se na mesma mesa o personagem do Tadeu, por exemplo, tiver força 5 e junto com a rolagem de dados que ele irá fazer, vai estar descrevendo. Provavelmente com força 5 ele vai conseguir mais fácil estar fazendo aquela proeza. Então os dados vão estar descrevendo aquela aleatoriedade mesmo dos fatos, se eles vão estar se desenrolando de uma forma para cada personagem diferente. Então quando você vai fazer um personagem, você tem que pensar ele como um todo e o que seu personagem vai querer fazer. Se ele vai querer ser aquele cara forte, ou se ele vai querer ser aquele cara mais esguio, furtivo. Então esse é um ponto muito interessante do RPG. Sim. Outro ponto interessante é saber o que é RPG para quem já joga RPG, de fato. Pra mim que já joga há bastante tempo, o RPG não é só regras, dados e imaginação. É se reunir no fim de semana com os amigos, se aventurar em outros lugares, ter um escape da vida, aquela rotina que você já tem durante a semana, né? E se divertir. RPG basicamente você tem que se divertir. Aí pra você, Tadeu. Eu acho que o interessante do RPG é mais a sociabilidade. É você juntar o pessoal pra se divertir, pra bater um papo, pra dar risada. Então você já vincula isso ao jogo, né? Então o jogo é aquilo que une o pessoal pra se ver frequentemente, pra criar essa intimidade, seja no relacionamento pessoal ali, seja dentro do jogo. E isso funciona, né? Pra quem tem inibição, pra quem tem dificuldade de se relacionar, o RPG ajuda muito, porque já te dá esse alter ego que é o personagem pra você conseguir fazer esses vínculos pessoais mesmo, você conseguir conversar, você ter um diálogo melhor. Então eu acho que o RPG no contexto social ele ajuda muito e é muito legal você poder reunir a galera pra poder passar um fim de semana jogando, passar horas rindo, contando piada, tirando os críticos. Então eu acho que o importante, acho que a essência do RPG de mesa tá nisso de você juntar o pessoal e fazer um jogo legal, fazer todo mundo se divertir e todo mundo querer repetir essa experiência com frequência. Isso é muito legal. E eu acho que no RPG, apesar de você ter o alter ego como o Tadeu falou, você leva muito de si, mesmo que inconscientemente, pro personagem. E isso ajuda na interação social, como ele falou. Há muitas vezes diminuir barreiras como a inibição social. E pra você, Thiago, você que tá começando a jogar RPG eu agora, só acho que dos mais novos aqui que joga RPG, pra mim, o RPG além dessa interação que é muito bacana de você ir lá encontrar os amigos, é um mundo totalmente novo, você ir lá imaginar coisas novas, e além de que é muito bacana para quem está começando e tem uma visão igual eu, você ter os dados ali, essas rolagens de dado, os testes que você faz, é algo que você expande muito mais a sua imaginação. E você fica com aquela vontade de sempre estar fazendo teste ali, porque você jogar com o seu personagem mesmo, não só é muito legal você fazer a interpretação do seu personagem, as falas dele, mas também essa parte da ação do RPG, essa parte de você estar lá numa batalha e você tá fazendo essas rolagens de dados para você saber o que o seu personagem vai conseguir. Não, eu acho que essa é algo muito interessante também para quem está começando RPG, é algo muito bacana. Como foi pra mim, quando as primeiras vezes que eu joguei e agora tá sendo também, é muito bacana essa interação nova assim do seu personagem, juntamente você tá ali fazendo o seu personagem de uma forma muito mais lúdica e você tá trabalhando com o seu personagem. E aí, ficou alguma dúvida sobre o que é RPG? Deixa nos comentários aí que a gente vai estar sempre olhando e respondendo as suas dúvidas. E você que já joga RPG, além do sistema, das regras, dos dados, o que é RPG pra você? E também a nossa página do Facebook, que é a Ocupação Nerd, lá a gente vai estar colocando um post específico sobre RPG de mesa. Então que você que já joga RPG, vai lá e comenta as suas experiências com RPG, as suas mesas que você tem, ou você que não joga RPG, coloca as suas dúvidas lá também, lá a gente tem uma interação um pouco melhor. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que a gente vai estar tendo... Toda semana a gente vai estar lançando um vídeo novo aí pra vocês estarem acompanhando. E é isso aí.
Certinho, galera? Muito obrigado por quem assistiu. Até a próxima. Ocupe-se. Ou seja, ocupado.